Boa tarde a todas, todos e todes. Estamos aqui em mais um encontro Confrontarte, com um prazer enorme em receber o Igor Alexander. E a gente gostaria de lembrar que este projeto é um projeto em parceria com a professora Lilian Bauman, da UFRJ, com o projeto Empoderales, com a professora Daniele Aires, da UFSC, com o GPIC, e com o nosso projeto Cinema e Gênero, da UFG Regional Goiás. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e estamos aqui, então, com o Igor. O Igor é coordenador do G10 Favelas e líder comunitário da favela de Paraisópolis, mas eu vou passar a palavra, então, para a professora Dani, para ela apresentá-lo melhor. Igor, muitíssimo obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. É uma honra enorme ter você aqui para a gente conversar e saber do trabalho de vocês, desse projeto incrível. Muito obrigada, viu? Então, muito obrigada, professora Silvana, por iniciar os trabalhos hoje. Então, boa tarde a todas, a todos e a todes. Igor, muito bem-vindo. Muito obrigada pelo teu aceite em estar aqui com a gente. Olha, a professora Lília acabou de conseguir entrar aqui junto conosco, já estará presente. Então, eu vou apresentar o Igor. O Igor é líder comunitário e coordenador do Centro de Acolhimento do G10 Favelas, lá na favela de Paraisópolis, comunidade de Paraisópolis, e hoje veio aqui no nosso Confrontarte, Igor, que tem por intuito debater direito, arte e as várias maneiras de resistir e de sobreviver. Isso surgiu na pandemia, mas não só na pandemia, né? As várias maneiras de sobreviver frente a esse Estado e esse país que cada vez mais marginaliza e não prioriza os seus cidadãos, né? Principalmente aqueles que mais precisam. Então, eu acho que o tema que vocês trazem hoje, que é a arte de viver e resistir na pandemia na comunidade de Paraisópolis, não é só importante, mas é necessário para mostrar que a gente precisa ter força, que a gente precisa ter organização e que a gente pode e deve ter alternativas de sobrevivência em uma sociedade, principalmente na nossa sociedade. Então, eu de pronto já passo a palavra para você, mas antes, eu não sei se a professora Lilian já consegue falar. Olá, professora Lilian, nos ouve? Escuto vocês, a minha conexão hoje está péssima, mas eu estou tentando manter aqui alguma coisa. Se eu não conseguir ficar ligado o tempo todo, eu vou ter só o som para escutá-los e acompanhar. Tá bom, então. Então, muito obrigada, professora Lilian. Nós já apresentamos o Igor. Igor, a palavra é sua. Fique à vontade. E se quiser compartilhar alguma coisa de PowerPoint, vídeo, qualquer coisa, nos diga. Eu posso te ajudar aí com o sistema, tá? É um prazer novamente recebê-lo. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Goiás, né? Morei um tempo em Goiás, morei em Goiânia, no setor Campinas. Passei 2 anos lá. Antes de vir para Paraisópolis, antes de ter uma relação com Paraisópolis, para a comunidade de Paraisópolis. E o trabalho do G10 Favelas, o G10 Favelas, muita gente ainda não conhece, mas o G10 Favelas é um bloco de líderes e empreendedores das 10 maiores favelas do Brasil. Em 2019, as 10 maiores favelas do Brasil geraram 7 bilhões de reais de renda, e circulou esse dinheiro todo dentro da comunidade. E nós, como eu sou líder comunitário daqui da favela de Paraisópolis, nós não temos vergonha de dizer que é favela. A comunidade, nós acreditamos que a comunidade tem em todo lugar, mas a favela ela é algo diferente, porque o significado de favela é uma planta do Nordeste que é cheia de espinhos e se defende, né, daquilo que tenta atacar aquela planta. Então, a gente acredita que nós somos a favela, realmente, nós temos orgulho disso. E esse trabalho todo do G10, da comunidade de Paraisópolis, em meio à pandemia, já é um trabalho que vem há anos, antes mesmo da pandemia, né? Por falta de políticas públicas que existem hoje nos nossos desgovernos, né? Que a gente não vê falar em favela, não vê em falar... em meio à pandemia, ninguém citou nenhuma política pública eficiente para dentro da favela. E, infelizmente, ficamos de lado, esqueceram de nós, o povo periférico, no meio da pandemia.
E então a gente pensou o que a gente vai fazer para sobreviver a essa pandemia. Tinha tudo para dar errado. Nós estamos no coração do Morumbi, o bairro mais caro do Brasil, né? Morumbi, onde tem mansões milionárias, e aonde os primeiros casos de coronavírus aconteceu, que foram, né, a classe A, que veio de fora, né, e que mora no Morumbi, e a gente disse, e agora, o que a gente vai fazer? A dona Maria e o seu José trabalham no condomínio de luxo. O seu Antônio é porteiro do condomínio de luxo. Então, a gente iniciou, a gente começou a montar as iniciativas. Dia 19 de março, no comecinho da pandemia, quando ainda só tinha rumores, né? Alguma coisinha lá, uma coisinha cá, e a gente criou 12 iniciativas em combate ao coronavírus, mas tinha tudo para dar errado. Porque a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma manifestação da comunidade para o Palácio do Governo, para pedir ajuda do governador, para que ele viesse nos ajudar em meio a essa pandemia, em meio a esse vírus. E, infelizmente, na metade do caminho, ele colocou a polícia militar e nos barrou, não nos escutou. Então, a gente disse, o que a gente vai fazer para sobreviver? Vamos usar os nossos próprios recursos, é o jeito favela de ser, como a gente sempre fala. E a primeira coisa, a gente viu que o vírus atacava e quando ele vai de encontro ao nosso corpo, e se a gente não tem uma imunidade alta, então ele vai piorando a situação, né? E o que acontece? A gente disse, não, a gente precisa alimentar a comunidade de Paraisópolis. Os moradores começaram a perder seus empregos, né? Foram demitidos em meio à pandemia. E a gente disse, a gente precisa alimentar. E existe um bistrô chamado Mãos de Maria, aqui em Paraisópolis, que é um bistrô numa laje bem famosa aqui, é conhecido mundialmente. E a gente disse, não, o Mão de Maria vai começar a fazer marmita para os moradores de Paraisópolis, vai doar marmitas para os moradores de Paraisópolis. Nós começamos com 50 marmitas. E a gente fazendo em média 10 mil marmitas por dia. Hoje, por conta das doações ter baixado agora, porque parece que o povo fala, os jornais, a TV, muita gente está falando no coronavírus no passado. Ele ainda é real, ainda está matando gente, ainda tem pessoas dentro da comunidade sofrendo. E a gente disse, não, a gente precisa continuar doando marmitas e sexta-feira retrasada a gente bateu a meta de 1 milhão de marmitas doadas dentro da comunidade de Paraisópolis, através de financiamentos coletivos, vaquinhas online, através da própria comunidade, de moradores que ajudavam com R$5, R$10, R$20 nessas vaquinhas, conseguiu levantar esse dinheiro para que acontecesse essa doação de marmitas. Para que não é uma marmita qualquer, uma marmita barata de doação. Precisava ser toda regrada, com alimentação saudável. Por conta de quê? Porque se o vírus batesse de frente com o morador, ele está com a imunidade alta. Então tinha que ter um insumo, tinha que ter a melhor carne, tinha que ter o melhor arroz. Então a gente procurou fazer isso para que o morador não morresse, que ele conseguisse se manter em meio àquilo, porque a gente não tem, né? Não tem uma assistência, que nem o caso das ambulâncias. O SAMU não entra em Paraisópolis. É a mesma coisa. Aqui, o Uber não chega em Paraisópolis. Nós pedimos socorro e a gente não é escutado. Imagina aí no estado de Goiás, em Goiânia, por exemplo, você ligar para o SAMU precisando de um atendimento, de um socorro, de um pedido de socorro, e você ligar por horas e horas pedindo socorro e ninguém fazer nada. Imagina como a gente ficou, como a nossa cabeça ficou em meio a esse caos. E disse, se já não entra, imagina agora com essas pessoas morrendo, com essas pessoas sendo contaminadas, então vamos fazer alguma coisa. Nós contratamos 3 ambulâncias e 8 profissionais na área de saúde que já estão conosco há 237 dias e já fizeram mais de 10 mil atendimentos dentro da comunidade de Paraisópolis. Nós financiamos isso com pessoas físicas e algumas empresas, né? Algumas empresas privadas, através de vaquinhas, de um trabalho coletivo que a gente buscou ajuda. Nós conseguimos pagar até
junho, julho, 3 ambulâncias, porém as doações começaram a diminuir, a gente teve que cortar para uma ambulância, né? E a gente conseguiu fazer com que essas pessoas sejam atendidas no imediato. Enquanto o SAMU, a gente ligava para o SAMU e não vinha, as nossas ambulâncias faziam um atendimento em média de 11 a 15 minutos. Então, mas por que a ambulância do SAMU não entra na comunidade se a particular consegue entrar? Esse é o problema. Por quê? É falta de espaço? Não, é falta de querer. É só apenas falta de querer. Fiscalizando se realmente acontece aquilo. Então, e nisso a gente se desesperou, mesmo assim, trabalhando já isso aí, e nós como é que a gente vai levar essa alimentação, como é que a gente vai ter, nós temos mais de 100 mil habitantes aqui em Paraisópolis, uma cidade, se fosse uma cidade, né, ela seria das 300 maiores cidades do Brasil, e Paraisópolis é um lugar pequeno para muita gente, e ele cresce para cima, não tem lugar para expandir para o lado mais. Então, ele cresce para cima. Então, tem prédios de 6, 7, 8 andares dentro da favela. E as casas são muito pequenas. Os cômodos são muito pequenos. E a média de pessoas é de 5 a 7 pessoas por casa. Então, imagina, se uma pessoa é contaminada, a família toda é contaminada. Então, nós criamos um sistema chamado Presidentes de Rua. E esses presidentes de rua, cada voluntário, que é morador da comunidade, ele cuida de 50 casas, de 50 famílias, ele faz um relatório diário e semanal dessas pessoas, ele tira afere pressão, ele leva doação de cesta básica, de marmita, de produto de limpeza, tudo que chega para a comunidade, ele tem esse presidente de rua, porque infelizmente hoje nós não temos um governo, né? Nós estamos sem governo para cuidar da nossa comunidade e a gente fez os nossos próprios presidentes. Nós temos hoje 658 presidentes. A gente criou uma política para dentro da nossa comunidade que deu certo. E esses 658 presidentes de rua cuidam de 32 mil famílias, que dá mais de 100 mil habitantes. E a gente conseguiu fazer com que esses presidentes de rua, quando alguma pessoa dessas famílias estivesse com algum sintoma, como febre, falta de ar, eles chegavam até a pessoa, conseguiam entrar em contato com as nossas ambulâncias. As nossas ambulâncias, ela ia de encontro à casa dessas pessoas, levavam para a UBS, nós compramos testes, nós compramos mais de 20 mil testes, colocamos dentro da nossa UBS, a favela colocou os testes dentro da UBS, no serviço público, porque não tinha, né? Nós conseguimos patrocínio para que comprasse esses testes, e através disso, eu sou coordenador do Centro de Acolhimento também, que nós transformamos 2 escolas públicas em casas de acolhimento. Nós pegamos essas 2 escolas e fizemos como se fossem hospitais de campanha. Por quê? Porque a pessoa que estava contaminada, ela não tinha como fazer a sua quarentena dentro de casa. Porque normalmente as casas são de 2 cômodos, para 5 a 7 pessoas. Então, essas pessoas precisavam se isolar em algum lugar. Então, nós montamos 520 leitos dentro dessas escolas, dessas 2 escolas, e conseguimos, até o mês de agosto, parece até mentira, mas nós conseguimos isolar mais de 50% da população de Paraisópolis que estava contaminada com coronavírus. De 1.155, mais de 50% nós conseguimos isolar, e fez com que a gente tivesse a menor média de morte por 100 mil habitantes do município de São Paulo. Então, nós criamos nossas próprias políticas. Hoje nós temos um córrego chamado Antonico, que corta toda a favela. Nós não temos infraestrutura. As pessoas dormem em cima do córrego, as casas são em cima do córrego. E as doenças vêm.
a fome. Agora imagina você dormir em cima do esgoto. Você colocar fazer uma laje em cima do esgoto, em meio a essa pandemia, você não tem condição de se alimentar, você não tem condição de ter uma saúde boa, de ter uma infraestrutura boa. E o governo, infelizmente, não teve nem aí para as comunidades. E como eu falei no começo, que tinha tudo para dar errado e deu certo, a gente conseguiu replicar, não somente nas 10 maiores favelas do Brasil, mas também a gente conseguiu replicar olha só a precisão e a falta de política pública que fez. Nós conseguimos replicar todas essas iniciativas em mais de 300 comunidades de todo o Brasil. Então, eu acredito que se o governo quiser fazer política, se o governo quiser realmente mudar a situação dos periféricos, nós somos 14 milhões de periféricos no Brasil que moram dentro de comunidades, de favelas, de periferias, e existe uma falta de interesse do poder. Então, o que eu falo para vocês, o que é interessante, a sobrevivência nos trouxe algo maior, nos trouxe um olhar maior de dizer, não, a sociedade organizada ela pode fazer bem mais e fez bem mais. A gente viu que a gente fez bem mais do que os próprios somente R$600 de auxílio, porque isso foi uma guerra aqui dentro de Paraisópolis. Imagina 100 mil habitantes, pessoas enfileiradas em frente a uma caixa, atrás de R$600, que em média 2 cômodos aqui é R$800 o aluguel. Então é algo que a gente precisa rever os nossos conceitos, saber o que realmente é preciso, sairmos das nossas bolhas. Eu sou paraibano, eu sou nordestino, tá vendo o sotaque, né, pesado. E quando eu resolvi sair da minha bolha e ver a situação real que o Brasil se encontra, porque é muito fácil a gente ficar atrás do computador, ficar atrás do celular, né? Então eu disse, não, eu não posso só comentar, curtir ou rejeitar alguma coisa, né? Eu preciso fazer mais. E através de tudo isso, o Gilson Rodrigues, o nosso presidente, ele é conhecido como prefeito de Paraisópolis aqui. Infelizmente ele não pôde estar conosco. Toda essa estrutura, através da voz do Gilson, através da minha voz e das demais lideranças comunitárias aqui em Paraisópolis, fez com que a gente tivesse a menor taxa de óbitos do município de São Paulo. Isso que é interessante. O povo conseguiu dar um sistema, né, e fazer as suas próprias políticas. Faltou o direito, mas nós tivemos o dever, né, de ajudar a nossa comunidade. Então, o que a gente acha, que a gente acredita que se todo mundo se conscientizar que nós precisamos que o direito venha a ser formal e não só no papel, né? Que venha a acontecer da forma correta e não só no papel, que a gente consegue mudar o lugar onde a gente está, a gente consegue mudar o lugar onde a gente vive, e que o lugar onde a gente vive, ele não mostra o que nós somos. Nós conseguimos mudar o lugar que a gente vive e fazer daquele lugar um lugar melhor, né? E é isso, um pouquinho. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tem bastante coisa, porque eu estou reduzindo bastante para não fugir o tempo também, né? A gente trabalhou esses 237 dias, 24 horas por dia. Tá uma loucura ainda, porque a comida está acabando, as doações estão acabando, a onda da doação está diminuindo, né? E, infelizmente, os governos não nos ajudam, né? Oi, Igor, muito obrigada pela sua fala, foi muito esclarecedora. Eu acho que trazer à luz toda essa organização, essa logística que vocês fizeram é muito importante para ensinar a sociedade de como é possível resolver essas questões, de sanar um problema que deveria ser do Estado, né, que deveria ser uma função do Estado e que o Estado falha nesse sentido, mas que como há muitas ações que estão tentando resolver isso de maneiras alternativas, né? Eu vou passar aqui para a professora, eu tenho uma pergunta, mas vou seguir a nossa praxe, eu vou passar para a professora Lília e para a professora Silvana, para elas fazerem os comentários, e aí eu
vou controlando aqui o chat também, onde as perguntas chegam do público, e aí a gente faz uma rodada de perguntas, tá? Professora Lilian, por favor. Estou com som? Vocês me escutam bem? Bom, Igor, e eu agradeço a você, ao Gilson, à Francisca, que fez essa ponte, ao Jefferson, que é de São Paulo, é um aluno meu, mas que está em São Paulo e que fez essa ponte para nós podermos unirmos com Paraisópolis. Uma das coisas que me chamou muita atenção, Igor, foi que vocês fizeram uma organização comunitária em que vocês estruturaram uma forma de poder própria, né? Em que criaram presidentes de espaços comunitários e eles acompanhavam. Como é que funcionou isso? Você podia falar um pouquinho como é que começou essa organização e como é que vocês conseguiram gerir, através desse sistema, esse momento tão complicado? Peraí. Estão me escutando? Ô, Igor, eu acho que eu vou aproveitar a fala da pergunta da professora Lilian e já vou te fazer uma pergunta também, aí você já responde em bloco, que eu acho que está muito ligada à pergunta dela. Eu fiquei muito impressionada, sabe, Igor, com o projeto de vocês, e é um projeto de sobrevivência, né? É um projeto de sobrevivência porque é ocupar um espaço que o Estado tinha por obrigatoriedade cumprir, porque as políticas públicas elas deveriam estar ali, né? Sim. Então uma ausência, que na verdade é uma necropolítica, é uma ausência que mata, é uma ausência que tem por objetivo matar. Não permitir que o SAMU atenda como a favela é um projeto, porque a ausência também é projeto, né? Então, eu fiquei muito impressionada com a organização de vocês, e assim, muito bacana você vir aqui falar com a gente e trazer para nós como que isso funciona. E a partir da pergunta da Lilian, eu fiquei pensando que, como vocês têm esse trabalho, eu queria, é uma curiosidade, eu queria saber quantas pessoas estão diretamente envolvidas, porque se a favela tem 100 mil pessoas, quantas pessoas estão na linha de frente? Você disse que são 58 presidentes que atendem 35 mil famílias, mas além dessas 658 pessoas, desses presidentes, quantas mais pessoas estão nessa linha de frente? E a segunda questão é como que a própria favela os vê. E os vê, quando eu falo os vê, como a favela os vê fazendo um trabalho, por que o Estado não faz? E se isso gera, na maioria desses 100 mil habitantes, uma consciência política. Enfim, essa minha curiosidade, e acho que junta com a pergunta da Lilia, e enfim. Sim, não. Isso é interessante da gente falar. Estão me escutando, então? Sim. Os presidentes de rua, nós pensamos, são mais de 100 mil habitantes. Nós precisamos cuidar de todo mundo. A gente não pode deixar ninguém de fora disso. Então, nós, através desse presidente de rua, que são 658 presidentes de rua, de linha de frente, como você perguntou, nós temos cerca de 3 mil pessoas, fora esses presidentes de rua, que trabalham de linha de frente como cozinheiras, como costureiras, como coordenadores, com o pessoal da digitação, com o pessoal de toda essa estrutura e essa logística de doações, que nós temos uma logística diferente de atuação. A gente não pode parar um caminhão no meio de uma pandemia com cesta básica, entregar cesta básica para o povo correr de dentro da sua casa. Então, a gente tem toda uma logística. E explicando rapidinho para vocês entenderem, a gente fez um link na internet para o morador se cadastrar. Esse morador se cadastrou como presidente de rua e assumiu os seus vizinhos, 50 casas, cadastrou, eles levaram algumas filipetas para cadastrar a família e fizeram grupos no WhatsApp
dessas famílias. E através dessa filipeta, eles traziam essa filipeta até ao pavilhão social, que é aqui em Paraisópolis, onde é o nosso projeto. Perdão. E nós temos um cérebro aqui, um sistema. A gente criou um sistema, a gente cadastrou todas essas famílias com a necessidade básica de cada uma. Se tomava um controlado, se tinha alguma criança que tomava leite, se tinha alguém que tinha uma precisão maior daquilo, ou independente da precisão, a gente cadastrou essas 32 mil famílias em um sistema todo digital, sistema todo digital. Então, nós conseguimos atender a precisão da comunidade. Da mesma forma, um exemplo, nós vimos que a fome aumentou gigantescamente. Pessoas que a gente nunca imaginou que está numa fila de uma marmita, hoje está na fila da marmita. Então, a gente pensou, o que a gente faz para manter essas famílias, essas pessoas que estão de linha de frente, porque é injusto estar de linha de frente, por mais que esteja tentando sobreviver, levando para o próximo e não conseguindo trazer para eles. Então, como é que eu posso falar? As iniciativas elas se tornaram negócios de impacto social. Então, a gente conseguiu circular. Em vez do doador que está lá fora, um exemplo, está lá em Goiás, o doador, e quer comprar máscaras para doar para Paraisópolis, o doador vai pagar para a costureira de Paraisópolis fazer essa máscara e doar essa máscara para a própria comunidade. As marmitas, da mesma forma. Em vez dele comprar os insumos, a carne, a comida, o arroz, o feijão fora, nos grandes atacados, nos grandes comércios, ele compraria a Seu José da Venda, para que Seu José mantesse o seu comércio aberto, conseguisse pagar a Dona Maria, que trabalha com Seu José, e pagaria para a cozinheira cozinhar a marmita que estaria sendo doada para a vizinha dela. Então, a gente conseguiu fazer isso para fazer com que o dinheiro girasse dentro da nossa comunidade, da mesma forma com as cestas básicas. Nós distribuímos aqui, só em Paraisópolis, mais de 86 mil cestas básicas. No Brasil, nós distribuímos mais de 270 mil cestas básicas. Então, a gente conseguiu fazer com que a pessoa que estava doando, a pessoa física ou jurídica que estava doando essas cestas básicas, não comprasse fora, comprasse no comércio de Paraisópolis, para que tivesse esse dinheiro girasse, para que esse dinheiro girasse dentro da comunidade e a comunidade tivesse menos impacto essa crise, tivesse menos impacto dentro da comunidade. Que nem hoje nós temos home office de costureiras e nós temos home office de cozinheiras. Tem 55 cozinheiras cozinhando 10 marmitas por dia na sua casa e doando para os seus vizinhos. Ela recebe para isso. Ela recebe do Monte de Maria, que é o bistrô, né? Através dessas doações, o bistrô paga para essas cozinheiras cozinharem comida para os seus próprios vizinhos. Então, a gente conseguiu começar a fazer isso para que o impacto da crise venha menor, porque sempre a gente nunca teve... a gente está agora no início do novo normal, né? Muita gente fala do novo normal. Todo mundo está falando do novo normal, mas a favela, a periferia, nunca teve normal. Nós não temos educação, nós não temos cultura, nós não temos infraestrutura, não tem saúde. A gente luta todos os dias pelo normal. E normal não tem. Imagina um novo normal. É a mesma coisa da gente estar deitado dentro de uma vala e alguém com a pá jogando terra na gente. Esse é o novo normal que a gente vê. Porque nunca existiu o novo normal. A gente não tem nenhum normal. Então, a gente criou esse sistema dos presidentes de rua e esses presidentes de rua conseguiram ter um contato maior com seus vizinhos e fazer com que fazer com que eles entendessem, porque agora a comunidade em si entende o que é política, né? Eles tiveram a percepção do que é política, que isso todo esse sistema é uma política, né? Se a gente parar para analisar isso é uma política. Então, é algo muito interessante, porque eles se abriram e hoje é que nem estamos pertinho da eleição, né, de 2020.
E ninguém da gente foi candidato, a gente não quis saber de eleição. Por quê? Porque, infelizmente, esse ano veio a pandemia, muita gente, ninguém apareceu, nenhum governo, nenhum candidato, ninguém apareceu para ajudar as comunidades em si, essas pessoas da elite, só pessoas desconhecidas, e a gente viu que a política dentro da comunidade ela começa a mudar hoje. Hoje a política da comunidade ela começa a mudar, isso aqui é interessante, porque eles estão vendo com os outros olhos. E o que é mais interessante ainda é que o presidente de rua ele se tornou um herói para a sua própria rua. O coordenador não consigo mais ir para o centro de Paraisópolis, eu não consigo andar no centro de Paraisópolis, porque muita gente vem muita gente em cima para pedir cesta básica, para pedir ajuda, para pedir assistência. E isso aqui é interessante, que a gente conseguiu manter o foco nisso tudo sem precisar entrar em uma candidatura, sem precisar brigar, sem precisar, apenas sobrevivendo. Então, os presidentes de rua é isso. Os presidentes de rua foram replicados não só aqui em Paraisópolis, tem presidente de rua no Maranhão, tem presidente de rua em Brasília, tem presidente de rua em Pernambuco, tem presidente de rua no Rio de Janeiro, na Rocinha, tem presidente de rua no Rio Grande do Norte, por aí vai. Igor, como que está sendo para as crianças? Eu sei que vocês tinham um trabalho muito forte antes, né, da pandemia. Havia um trabalho com crianças, havia todos uns projetos sociais em funcionamento. Agora, com a pandemia, teve que mudar um pouco essa logística de trabalho com as crianças. Escola na maior parte dos municípios do Brasil. Como isso está sendo também para as crianças, né? Como está afetando a vida delas? É muito difícil, por quê? Porque a mãe, a dona Maria, ela precisa trabalhar, né? E antes ela deixava o filho na escola não só para estudar, deixava para se alimentar. A alimentação da escola era a única alimentação que ela tinha para dar ao filho, né? Então, tá muito difícil porque as casas são muito pequenas, é muito apertada, a criança passa o dia. Tem mães que pedem ajuda porque não vai trabalhar porque está em escola. É muito complexo, né? São os dois lados, a pandemia e a mãe periférica que não tem condição de pagar para alguém ficar, para pagar para alguém olhar, né? Ou uma creche particular e precisa trabalhar. Então, e não tem uma medida, não tem uma política pública para isso. Um pensa, um exemplo, pensa para voltar, pede para voltar às escolas, outro pede para ficar em casa, mas não tem um consenso de uma política pública para a mãe que está sofrendo, para o pai que está sofrendo dentro da comunidade, dentro da periferia. Já é difícil normalmente, mesmo sem pandemia. Imagina ela nessa cruz, né? Tendo que carregar isso aí, tendo que entender como é que vai fazer, se morre de fome ou se morre com corona. Então, isso é muito complexo, porque ninguém está nem aí para isso. É algo que é preciso, não somente a comunidade, mas, de modo geral, a sociedade em si, ela pensar no melhor para os periféricos, para a sociedade no geral, né? Mas sabendo que é preciso ter uma política pública efetiva para todo mundo. Que independente se é esquerda, se é direita, se é centrão, que isso funcione, que isso venha a funcionar, porque está existindo uma guerra de, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, mas ninguém, nem no certo nem no errado acontece, e os prejudicados são aqueles que realmente estão precisando de ajuda. Igor, deixa eu fazer, temos 2 perguntas aqui do público, e eu também queria fazer uma pergunta para você. A pergunta que eu queria falar para você é que você falou que vocês receberam muita ajuda, né? Muitas doações. E da onde vem essa doação? É o próprio pessoal que tem um pouco mais de condição de dentro mesmo de Paraisópolis que ajuda,
ou vocês têm alguma rede capaz de pegar isso fora de Paraisópolis, né? Ou vocês são uma rede mesmo de instituições que já trabalham com essa dinâmica de suprir espaços onde o Estado deveria estar e não está, e nesse momento estão. Porque parece muito interessante da gente saber efetivamente de onde está vindo esse dinheiro e por que agora ele está, né, escasseando, não tá chegando, né? E aí, a Fernanda Lage Dantas te pergunta o seguinte: se você poderia explicar melhor essa dinâmica que a ambulância do SUS não entra em Paraisópolis, mas que vocês mas as que vocês contratam ou contrataram entram, né? Que ela acha isso inacreditável, né? É uma realidade absurda, né? A Sofia Vale também te pede que ela gostaria de saber qual foi o apoio do governo em Paraisópolis, qual foi a ajuda que vocês receberam do governo. Alguma outra instituição ajudou na organização de combate à pandemia em Paraisópolis e agradece, diz que é maravilhoso ouvir sobre o projeto de vocês. E por hora são essas duas perguntas, Igor, por favor. Eu vou responder primeiro da pergunta se o governo ajudou, que essa é a mais complexa e a mais fácil de responder. O governo não ajudou com nenhum centavo, nenhuma assistência. Eu não sei como é que é o sistema, eu não lembro como é o nome do sistema daí, mas aqui é Bom Prato, aquele que é R$1 o almoço. Em Goiás, em Goiânia tem, eu conheço o Bom Prato lá. É Bom Prato aí também? Vocês sabem me dizer se é Bom Prato? Eu não sei, eu sou de Florianópolis. No Rio de Janeiro havia o restaurante popular, que era R$1. Isso. Eu acho que aqui também. Eu acho que é restaurante popular também. Restaurante popular, isso mesmo. E o governo, ele fechou para a reforma agora. No meio dessa pandemia, o governo fechou o Bom Prato, o restaurante popular, para reformar e deixou 1.500 pessoas por dia sem se alimentar. E a gente acha, né, é um desgoverno, porque você está vendo a situação das pessoas, as pessoas estão em casa, estão sem trabalhar, estão sem dinheiro, eles disseram, não, vamos fechar que a gente vai melhorar o ambiente. Então, a resposta é essa, que infelizmente eles não ajudaram com nada, é zero de assistência do governo federal, governo estadual, do município, não ajudaram em nada, infelizmente. E a captação, a maioria, 80% da captação dos nossos recursos são de pessoas físicas, de pessoas, a gente fez uma comunicação, redes sociais, a gente conseguiu levantar muita gente que olhasse para dentro da favela com uma visão diferente, que visse que a gente só queria sobreviver, que a gente só queria ter o normal e não o anormal, né? E a gente conseguiu, a maioria dos recursos foi com pessoas que doaram com R$5 na vaquinha online, R$10, mas também, quando começou a acontecer, os artistas, jornalistas, muita gente se compadeceu da comunidade e artistas que já vinham conhecer os projetos sociais, os artistas que já conheciam Paraisópolis das Artes, que é um circuito de arte dentro de Paraisópolis, eles começaram a pegar suas redes sociais e replicar o trabalho da gente. E isso gerou um impacto muito grande de ajuda. Um exemplo, a Paola Carosella, que é a cozinheira do MasterChef, a argentina. Ela teve, nas suas redes sociais, ela começou a publicar sobre o trabalho e teve um impacto muito grande que fez com que os seguidores e os amigos dela em comum começassem a ajudar. Então, a Sabrina Sato, Luciano Huck, várias outras, muita gente começou, mas a maioria das doações teve também de empresas privadas, teve de pessoas jurídicas, como a gente fala, né, que nos ajudou, mas foram poucas, não foram números enormes, mas ajudou bastante. Mas o que é mais interessante é que essas vaquinhas, elas estão acontecendo e são doações de pessoas que hoje não tem mais para doar, mas deu o que tinha. Por isso que a diminuição está acontecendo, porque se essa pessoa tivesse ainda,
ela conseguia doar de novo, mas é aquela pessoa que tinha 10 doou 5. Ela que é aquela pessoa que manda mensagem dizendo, ó, não tenho muito, a gente até se emociona, né? Não tenho muito, mas eu tô aqui ajudando com 10 reais, com 20 reais, vou pagar a marmita de alguém hoje. Eu vou pagar um sabão. Isso que é mais interessante, é que... E pessoas da própria favela. O morador vem, ó, eu tenho um pacote de arroz, deixa aí o pacote de arroz e faz aí o arroz. Eu consigo. Isso que impacta muito a comunidade e fez com que esse crescimento fosse tão grande. E o que é mais interessante é que o pouco fez muito. Mas, infelizmente, aquele que ajudou, ele não tem mais para ajudar e as pessoas acharam que acabou, né? Acabou a pandemia. Que acabou do coronavírus. Quando estava a pandemia, quando era a pandemia, mas ainda está em pandemia, tem gente morrendo, tem gente passando necessidade. As nossas casas de acolhimento, que eram nas escolas, foram tomadas pelo governo para trazer de volta às escolas, né? Nós não atuamos mais porque eles pediram para voltar às aulas e o número aumentou um pouco dos casos, né? Por conta disso, também a gente sabe ver que é por conta disso e que infelizmente a gente precisa fazer isso, é uma precisão da comunidade fazer isso por falta de políticas. Eu respondi. Qual foi a segunda pergunta? Ô Igor, peraí. Acho que você respondeu, porque você falou da ambulância. A pergunta da Fernanda, por que a ambulância? Podia explicar melhor essa situação? Vamos lá. Eu tenho um projeto social também que está no maior baile funk do Brasil, que é aqui na comunidade de Paraisópolis. O baile funk dá do sábado para o domingo cerca de 12 mil pessoas. E eu tenho um trabalho social de intermediação de conflitos, pronto atendimento, porque as ambulâncias não entram, e a molecada jovem hoje abusa, né, no uso de álcool e drogas. E, infelizmente, por conta de um sistema que não dá oportunidade para essa molecada crescer, só tem isso aí, eles não têm condição de ir para um Lollapalooza, eles não têm condição de ir Rock in Rio, e eles estão dentro do baile, vão atrás da favela, é o único lugar que tem condição de ir. E, infelizmente, quando a escola não tem como ensinar, o crime organizado ensina. E não tem essa oportunidade, né? Então, então a gente vê que aí o jovem está passando mal e a ambulância não sobe. Eles falam que é por conta do espaço, que as ruas são muito estreitas e tem muitos carros. Mas a gente provou que não é, porque a gente contratou as nossas próprias ambulâncias e as ambulâncias chegam. Depois eles falaram que é por conta do perigo. Mas se as nossas ambulâncias conseguem entrar, uma ambulância particular, por que o SAMU não entra? Então, esse é que é o complexo. A gente não sabe o porquê. A gente também quer saber o porquê a ambulância não entra. A gente também quer saber o porquê a gente tem que pagar R$ 150 mil por mês para contratar 8 profissionais da área de saúde e contratar ambulâncias particulares para atender da nossa comunidade, se a gente paga isso para o governo através de impostos. Então, essa pergunta é bem complexa, que a gente faz todos os dias para o governo, para a prefeitura, para o governo federal, estadual, independente dele, e ninguém nos responde. Professora Lília, professora Silvana, tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Pessoal do chat, Igor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que aqui no Rio, uma das favelas que nós temos, que é próxima à Fiocruz, conseguiu que a Fiocruz fizesse os vídeos nas pessoas da favela para se acompanhar no Alemão e no complexo. Se vocês tiveram alguma privada que pudesse acompanhar esses exames de Covid, vocês conseguiram. Está cortando um pouquinho.
Vocês estão me escutando? Nós estamos te escutando, Igor. Lilian, Sim. cortou bastante a sua pergunta. Mas eu entendi. Ah, tá bom. Mas se quiser responder então, Igor, por favor. É sobre, Sim. eu perguntei sobre os exames de Covid, se vocês conseguiram algum parceiro, Entendi. público ou privado. Nessas duas escolas que a gente implementou as casas de acolhimento, que a gente criou essas casas de acolhimento, existia um trabalho dos parceiros da educação, que é uma organização, né, que ajuda professores das comunidades, que ajudam escolas de comunidades aqui em São Paulo e em vários estados do Brasil. E esses parceiros da educação nos compra dos Igor, Covid. Cortou um pouquinho a tua fala, você falou dos parceiros e aí cortou. Os Primeira parceiros vez. da educação, Isso. eles fazem um trabalho nas escolas daqui de Paraisópolis e em várias outras escolas dentro de favelas. E eles nos ajudou na implementação e na montagem das escolas e nos ajudou na compra dos testes que fizeram parceria com o Instituto Albert Einstein. Então, eles trouxeram, a gente pegou 20 mil testes de Covid e nós temos 3 UBS, 3 unidades básicas de saúde aqui em Paraisópolis. A gente distribuiu dessas 3 unidades básicas de saúde e quando a nossa ambulância ou qualquer um que tivesse sintomas, eles iam fazer esses testes na unidade básica de graça. Obrigado, Igor. Eu teria uma outra pergunta, você, professora Silvana, tem também, mas eu queria saber, isso você está nos falando frente à pandemia, né? A arte de resistir e tal, mas não me parece, como você disse do caso das ambulâncias, que seja um problema que chegou com a pandemia. É um problema que existe desde sempre, né? E quais são os principais problemas que vocês enfrentam aí, mesmo num cenário onde não temos uma pandemia ou uma situação de exceção, né? Como é que é o dia a dia de vocês, mesmo frente à realidade normal de um Estado que é incapaz de suprir as necessidades dos seus cidadãos, principalmente dos que mais precisam? Nós temos um dos maiores problemas, que é o córrego do Antonico, que é um córrego que corta toda Paraisópolis. E tem várias casas ao redor dele. Toda vez que chove, independente da chuva, alaga e vira um enchente enorme. E moradores perdem seu fogão, geladeira, seus móveis. Isso é um problema muito grande que a gente enfrenta. Quando começa a chover, a gente já para e diz: vamos ter que correr para lá antes de encher, para ajudar as pessoas a tirarem seus móveis de lá. Isso é um dos maiores problemas. O segundo é a infraestrutura no geral, né? É uma falta também de... Nós não temos lazer nenhum. Nós não temos... faz 10 anos que o governo prometeu um parque chamado Parque Paraisópolis. Já tem terreno, já tem tudo aqui na frente da comunidade, para a comunidade ter um lazer adequado, para ter um lugar para respirar, né? E há 10 anos. E agora eles começaram a fazer, depois de 10 anos, eles começaram a mexer lá no terreno. E o que é mais interessante, não me demorando, mas quando eles começaram a mexer, como a gente faz, nós estamos no coração do Morumbi, por trás do parque já é Morumbi. E esses moradores do Morumbi, quando ficaram sabendo que o parque ia ser lá, eles pediram à prefeitura para que fizessem um muro de 3,5 metros de altura por trás do parque. E isso aí foi algo, sabe, os muros de Berlim, e muita gente achou que a gente ia bater de frente, mas os muros, esse aí eles estão querendo fazer físico, mas os muros invisíveis já existem há muito tempo, né? Que é o muro da desigualdade, é o muro do preconceito, é o muro que nos deixa aqui trancados dentro da comunidade, e mal sabendo muita gente que a comunidade é potência, né?
Se a gente for abrir os olhos, a comunidade é potência financeira, a comunidade hoje é potência em todas essas, como é que eu posso dizer? Em todas essas iniciativas, a comunidade hoje foi potência, né? Então, infelizmente, muita gente não entende e tem o preconceito, né? Existe um preconceito, o preconceito é algo normal, né? O problema hoje é o conceito, né? Quando você dá a entender o que realmente é aquilo, escolhe o errado, isso aí já é um conceito. Muita gente fala, não, você é preconceito. Preconceito é algo que você não conhece, né? É algo que você tem é o pré, né? Mas quando você tem um conceito formado e você vai de encontro àquilo que é errado, infelizmente acontece isso, que é a falta de política pública, é a falta de direito, é a falta de tudo isso que tem implementado e que falta para a comunidade em si. Dani, eu queria fazer uma pergunta para o Igor. Pode fazer, Silvana, pode fazer. Igor, enquanto você estava falando, eu comecei a pensar na sua fala e fiquei com uma dúvida. A gente sabe que nos espaços onde não há uma política pública de saúde, uma proposta de cura divina, ela é muito bem acolhida por esses espaços, né? E num lugar onde há violência, e não estou falando que é só na favela de Paraisópolis, no Brasil todo, há uma proposta de expulsão dessa violência pelo exorcismo. Isso é um trabalho antropológico já bastante discutido. E quando não há possibilidade econômica, tem uma promessa divina da prosperidade. Então, sim, isso é um projeto, né, de algumas igrejas que hoje estão aliadas ao Estado. Então, a pergunta que eu te faço é se, em Paraisópolis, em que medida essas igrejas estão lá, diante dessa realidade, e se elas estão, e em que medida elas foram parceiras ou não de vocês? Vamos lá, você entrou num ponto crucial. Você entrou num ponto muito... eu, em Paraisópolis, eu sou conhecido, vamos lá, como pastor do funk. Eu tenho, por conta do trabalho social, o que você falou está super correto. Existe uma venda de cura divina inacreditável no Brasil todo, na cultura da religião hoje em si, no meio evangélico. Eu sou evangélico, mas infelizmente hoje o mundo tem sido afetado por isso, por essas vendas de cura, de transformação, de mudança, que não é isso que acontece. Nós vimos e vemos que essas grandes igrejas, esses grandes templos não ajudaram em nada dentro da comunidade. Eles só querem saber do voto, do dízimo, da oferta dessas pessoas. Eles iludem aquilo e faz as pessoas acreditar que aquilo é o único caminho, que você tem que dar a sua casa, dar o seu carro. As pessoas estão passando fome e necessidade, têm coragem de pegar o seu único dinheirinho ali e dar para pessoas que querem poder, que querem apenas o seu dinheiro, prometendo algo que, infelizmente, não existe. Que nem tem essa teoria a teoria da prosperidade, que se você der mais, quanto mais você der, mais você vai receber. E o meu conceito hoje eu sou pastor do funk, e conhecido como pastor do funk em vários lugares. O meu conceito hoje: quer ganhar dinheiro, quer ser próspero, se capacite, seja honesto, trabalhe até sua blusa se molhar, que você vai ter bastante dinheiro. E que Deus, ele é bom, Jesus, ele é bom, mas se você não correr atrás, nada vai acontecer. Então, e isso foi em meio dessa pandemia, em meio à política, infelizmente, a gente tem até vergonha de falar que quem colocou, né, quem colocou o governo no poder, o governo atual, foi os próprios evangélicos, algo que foi algo divino, foi uma visão do que Deus queria para o Brasil, foi uma indução de tudo isso, né?
a igreja evangélica hoje, ela induziu o povo a acreditar isso aí prejudicou muito o Brasil, prejudicou demais. E a gente vê que isso faz com que as pessoas, cada vez mais, ela se entristeça com a religião, independente de qual for, mais a evangélica em si, e faz com que o povo se afaste muito disso. Porque ser espiritual, ser espiritualista, ter a sua própria fé, não é errado. O errado é você aceitar essas bobajadas que o povo fala. O errado é você se embananar com tudo isso que fez com que acontecesse isso, que está tendo um desgoverno. Então, eu sempre falo nas lives, é onde eu vou, que eu, Igor Alexander, pastor do funk, peço desculpa pela comunidade evangélica que trouxe isso para o país, que trouxe tudo isso, que infelizmente não é o verdadeiro evangelho, porque Jesus foi um dos maiores ativistas do mundo, né? Bateu de frente com todo tipo de sistema, amou a prostituta, estava ali com o cara que estava doente, né? E infelizmente não acontece isso hoje, né? Respondida? Sim, claro, Igor, mas eu vou, Dani, nós ainda temos um tempo para eu fazer uma última pergunta? Eu também quero Ô, fazer outra Igor, pergunta. Lili, então faça primeiro. Não, faça você, depois eu sigo. Então tá, eu vou ser bem sucinta. O Igor, dentro desse projeto de vocês, existe alguma parte dele que preocupa-se com a proteção das mulheres? Hoje a gente está vivendo uma naturalização da violência contra as mulheres e eu acho que o Igor caiu, Dani? Não. Não? Tá bom, tá bom. Então a gente está vivendo, não agora, mas agora estamos assistindo como o caso da Mariana Ferrer ontem, né? O que não é um absurdo dentro da realidade, porque aquilo é a realidade. Então a gente ficou chocado, a gente ficou com raiva, a gente ficou chacoalhada, mas a gente sabe que aquilo é o normal. É aquela forma que as mulheres são tratadas pelo judiciário brasileiro. E aí eu queria te perguntar sobre a violência contra as mulheres, sobre o feminicídio que tem aumentado de 2019 para cá, sobre os estupros que tem aumentado de 2019 para cá, ou seja, há um discurso naturalizador da violência contra as mulheres e que legitimam o machista, o misógino, a agir de forma violenta contra as mulheres, a estuprar, a matar, a bater, enfim. Então, a minha questão é se vocês têm, dentro dessa proposta de vocês, alguma parte do projeto para a conscientização dos homens, né? E das mulheres também, em relação a essas violências. Bem falado, isso todos os nossos projetos são baseados nisso. Todas as nossas iniciativas são baseadas nisso. Mãos de Maria são mulheres que foram violentadas sexualmente, sofreram algum tipo de violência doméstica, costurando sonhos também, são costureiras, mulheres que sofreram violência doméstica, abuso sexual, e que esses projetos iniciaram por conta disso. É muito fácil a gente falar, larga esse homem e vai embora. Você não pode... É muito fácil a gente falar isso, né? Você não tem que estar com ele. Mas, infelizmente, hoje a mulher não tinha condição de sair de forma alguma porque o sustento era o marido. Entendo. Então, a gente capacita essas mulheres, faz com que elas tenham empoderamento feminino, para que elas mesmas decidam ser o que elas quiserem ser, de estar com quem elas quiserem estar e de fazer o que elas bem entender.
o primordial de todo esse projeto é por conta das mulheres. Nós vemos hoje, infelizmente, por conta da pandemia, ter aumentado muito o número de casos. Chega muitos casos, você não imagina o quanto chega de casos para nós, de violência doméstica, estupro, várias coisas. Mas o mais complicado é que nós estamos na favela. E a favela não tolera estupro. Então, a gente fica nesse... Porque o estuprador acontece o que dentro da favela? Morre. Não é verdade? Então, a gente tenta fazer toda... a gente tenta pegar... A gente pega essa mulher que está sofrendo um abuso sexual, a gente trata ela psicologicamente, psiquiatricamente, a gente dá assistência de ela aprender uma profissão, dela ter esse empoderamento sobre ela, para que ela venha sair disso. Fazer porque é algo, infelizmente, o machismo ele é cultural, é estrutural. O machismo estrutural é algo que vem. É que nem eu não posso, Igor, não posso falar de feminismo. Eu posso comentar sobre, posso conversar com vocês, mas não posso falar sobre porque eu não sou mulher, porque eu não sofro aquilo que as mulheres sempre sofreram, que vem sofrendo e que está aberto mais ainda todos os dias, como o caso que aconteceu, né? E se não fosse o poder das redes sociais, já tinha se acabado isso, ninguém sabia de nada. Muitas mulheres estão morrendo, é que nem aqui mesmo tem muitas mulheres que trabalham conosco aqui diretamente, que estão na linha de frente, que sofreram abusos sexuais, sofreram violência doméstica, que hoje são mulheres empoderadas, que estão trabalhando, que estão na linha de frente, que são as heroínas, né, de Paraisópolis. Inclusive, das 658 presidentes de rua, 86% são mulheres, são mães. Isso é uma coisa de louco, que a gente tem que mostrar isso, a comunidade, a gente zela em mostrar isso, porque é a mulher que bate de frente, é a mulher que ajuda, é a mulher que faz acontecer dentro da comunidade. Se não fosse a mulher, não desmerecendo os homens, mas se não fosse a mulher em meio a esse combate ao coronavírus, aqui dentro da comunidade, a gente não sabia o que seria da gente. Então, a gente tem que dar poder, a gente tem que dar empoderamento, o homem tem que conversar sobre isso, o homem tem que demonstrar para os seus amigos e mostrar que realmente acontece isso, porque o machismo, né, ele é estrutural, é algo cultural. É que nem eu sempre faço uma pergunta bem rápida, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é sobre isso. Um pai sofre um acidente com um filho, o pai morre no local, e a ambulância leva o filho para o hospital mais próximo do acidente. Chegando lá, a pessoa mais preparada do centro cirúrgico olha para o menino, ela olha para o menino e diz: eu não posso operá-lo porque ele é meu filho. Quem é essa pessoa? Ô, Igor, eu vou... Pode responder? Eu acho que eu sei já a resposta, então não vai valer. Mas a maioria das pessoas responde de uma forma... Sim. Pode responder assim mesmo? Pode. É a mãe. É a mãe. Mas 90% das pessoas que eu faço essa pergunta falam: é o padrasto. Mas o pai não morreu? É Deus. E nunca olha de uma forma que a mãe não tem capacidade de ser a melhor do hospital. E que, infelizmente, isso é algo estrutural que a gente sofre muito e a gente precisa conversar, né? Sobre isso. Então, eu acredito que nós, homens, precisamos conversar sobre o machismo para que a gente venha nos limpar disso, porque é algo cultural, eu sou nordestino. Eu fui criado numa cultura muito rígida e muito machista. E eu preciso me desmontar todos os dias, eu preciso me reconstruir, eu preciso me quebrar todos os dias e saber que independente do sexo, independente da crença, independente da classe A, B, C, todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos direitos e deveres, né? É isso, Igor. Todos nós temos que desconstruir essas estruturas todos os dias. É verdade.
Então, Igor, deixa eu tentar agora aqui duas coisas. Uma, eu queria que você deixasse disponível para nós aqui, para nós colocarmos no chat as formas de doação, como que a gente pode contribuir para o pessoal de Paraisópolis, né? Está ao nosso alcance fazer, né? Dado que a gente não vive em Paraisópolis e é um fator que não nos permite ajudar como gostaria. Sim, sim. Segunda coisa, depois que você falar sobre essa parte da doação, nós somos do direito, né? Nós somos da área principal aqui, Silvana e eu somos do direito, a Dani é das relações internacionais. Sim. Eu queria te perguntar se alguma atividade jurídica está sendo prestada na comunidade de Paraisópolis, se o poder público na área jurídica tem sido prestado, defensoria pública, advogados dativos, se o Ministério Público tem dado algum suporte a vocês, enfim, se o direito chega na favela, entendeu? Se chega e como chega. Nós montamos uma comissão com advogados. Hoje a gente tem uma falta de água em alguns locais da comunidade. A gente entrou, né, com como é que é o nome agora? Com uma ação contra a Sabesp pela falta de água, que eles desligam, eles tiram a pressão das torneiras aqui em alguns horários de Paraisópolis, né? E a gente entrou, tem um apoio jurídico, mas são advogados que nos ajudam, né? São pessoas, como é que eu posso dizer? São voluntários. Eu recebi uma assistência na área da Defensoria Pública no caso das 9 mortes no bairro da 17, os 9 jovens do massacre de Paraisópolis, que aconteceu dia 1º de dezembro. A Defensoria Pública ajudou, sim. A gente não pode ser omisso em falar isso. A Defensoria, ela veio, sentou, conversou, orientou, ajudou, e ela fez um trabalho excepcional, a Defensoria Pública em si. E os advogados, hoje eu tenho como eu trabalho com intermediação de conflitos e eu tenho uma amizade muito ampla, hoje eu tenho 14 advogados voluntários que me ajudam em diversas causas, que infelizmente muita gente não consegue chegar até o governo para pedir ajuda em relação a isso, e esses daí eles nos ajudam, pessoas dos direitos humanos, né? Então eles nos ajudam bastante em vários tipos de causa. Eles vêm aqui, passam uma tarde aqui, pegam um monte de caso para resolver de graça, não cobra nada, e é isso que tem nos ajudado. E a segunda pergunta é como ajudar Paraisópolis. Nós temos um site chamado www.g10favelas.org, ou vocês podem entrar no Instagram do Gilson Rodrigues BR, que é o nosso presidente. Entre em contato com via direct, que ele passa mais informações. E nesse site tem todas as formas de ajudar, né, nas doações, nas campanhas coletivas, e para onde você vai ajudar, né? E também, se quiserem também entrar no meu Instagram, para saber mais como pode fazer, é Pastor do Funk. Tem um trabalho bem bacana, se vocês quiserem dar uma olhadinha, quiserem mais informações, é Pastor do Funk, @Pastor do Funk, tudo junto. E www.g10favelas.org. Ou Gilson Rodrigues BR, que é o Instagram do nosso presidente, do nosso prefeito de Paraisópolis, tem nos ajudado há mais de 20 anos aqui de linha de frente, trabalhando com tudo isso. E ele é um cara fenomenal, é um cara que faz isso acontecer, que bate de frente com tudo isso, e que a gente tem que bater palma para o que ele faz, e sem ele a gente não seria nada. E é isso. Muito obrigada, viu, Igor? Foi muito esclarecedor você dividir as experiências de vocês, e é uma experiência extremamente rica, mas extremamente provocadora, né? Porque ela desmascara a ausência de políticas públicas, né?
ela mostra e eu não acho que é uma ausência inocente, eu acho que é uma política da ausência, né? É um genocídio, né? É um Maquiado. genocídio, É um genocídio implantado exato. por debaixo dos panos, né? Viu? Mas de toda forma, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho do Gilson e de todas as 3.000 pessoas, sabe? 3.000 pessoas, parabéns pelas mãos de Maria, parabéns pela Costurando Sonhos, parabéns pelas mulheres que estão aí se levantando de lugares de extrema dor para pensar no coletivo. Então, é assim, é uma coisa encantadora, sabe? Mas nós não podemos entender e romantizar isso, né? Porque a obrigação é do Estado. A obrigação continua sendo do Estado, e eu acho que é isso que a gente tem que continuar batendo, continuar politizando as pessoas e trazendo todas as pessoas que a gente tiver acesso dentro dos nossos lugares, dentro dos nossos espaços, para essa conscientização, sabe? O Estado não faz nada de graça para a gente, não, nós já pagamos, sabe? Nós já Você pagamos. sabe muito bem, né? Né? Isso, não, e como você fala que é algo provocativo, e realmente que quanto mais as pessoas saem de suas bolhas, ela vê o que realmente está acontecendo. Tem muita gente ainda dentro de suas próprias bolhas e não consegue entender o que está acontecendo, está tudo bonito. É que nem você falou, é bonito, o trabalho incrível, mas não era para a gente estar fazendo. Né? É isso. O trabalho não é nosso. Era para a gente estar empreendendo, era para a gente estar investindo em morador de favela, era para a gente estar crescendo uma renda dentro da comunidade, era para a gente estar ensinando essas pessoas com esse dinheiro de captação, e não, a gente está pagando aquilo que já foi pago. Sim, exatamente. Muito obrigada, viu? Nada. Igor, deixa eu agradecer imenso pela sua... Foi fantástico te ouvir, né, porque a gente tem a tendência realmente a pagar certos espaços, né, que não interessam ser vistos da vida, da comunidade, e criar muros, como você mencionou, e tirar do plano das discussões essa discussão tão necessária sobre o espaço urbano, a vida urbana, como que ela deve ser igualitária, como que o direito precisa entrar dentro desses espaços, como há tanto por fazer, e é uma agenda que não se esgota com ações solidárias, né? Embora elas sejam indispensáveis para a sobrevivência, para resistir, como a gente bem viu aí na sua fala toda essa noite. E, assim, eu só posso primeiro parabenizá-los porque vocês, apesar de tudo, caminharam, né? E continuam caminhando, né? Apesar da doação diminuir, apesar das coisas continuarem complicadas, vocês estão seguindo à frente, então isso merece todo o nosso respeito. Mas é claro que o nosso respeito não é suficiente, como também não é suficiente, né, a gente se sentir impactado, né? Eu acho que há algo mais nesse espaço. Nós somos professores, nós temos um trabalho de educação dessa elite aí para que mude esse comportamento, né? Temos uma responsabilidade grande na área do direito em construir um judiciário que seja mais respeitoso, né? Respeitoso com essa realidade social diferenciada, e não fazer o que a Silvana falou aqui, de não tratar com tanto preconceito, né, a sociedade brasileira. Então, nós temos uma responsabilidade de ensino, de ação em concreto, como militantes da área jurídica que somos, né, e também da área das ciências políticas e das relações internacionais, para mobilizar também a nossa parte, né, e mostrar até aos nossos alunos a importância da gente resgatar os lugares que o direito se ausentou. Né? Se há uma parte do Estado que nós podemos levar hoje, é essa parte do direito,
do Poder Judiciário chegar a essas regiões, de trazer de volta o direito achado na rua, né, esse direito que a gente precisa encontrar, né, nas ruas, nas vielas, em cada casa da. Então, assim, para mim fica essa lição, como professora, o que eu posso fazer, né, para que mobilize alunos, para que mobilize uma nova mentalidade, né? Uma nova cultura, né, professora? Cortou, Lilian. Está cortando. De apartheid. Bom, para não ficar chateando vocês, eu agradeço imenso, Igor, agradeço as minhas parceiras de sempre, Silvana e Daniele, e assim, fico com a vontade de ouvi-los mais, fico com a vontade de me chacoalhar um pouco mais para ver o que é fazer pelas nossas realidades, enfim, deixar vocês se despedirem também, Silvana, Dani, enfim, vou parar de falar. Então, eu também queria te agradecer, Igor. Eu acho que a gente aprendeu muito contigo hoje de algo que às vezes parece que vive nas sombras para a grande maioria das pessoas, né? Que é não o fato das pessoas precisarem e estarem necessitadas, mas o fato de existir uma organização, existir uma efetiva vontade de se organizar, de ter a ajuda ao próximo e de construir toda essa lógica de necessidades que vocês precisam e supri-las, né? Eu sou totalmente de acordo com a professora Silvana, o Estado negligencia o que ele já recebeu para fazer, né? E vocês estão provando que é possível, obviamente, suprir essas necessidades, mas que não era para isso que vocês deveriam estar aí. Eu acho que essa é a frase mais central. Era para poder dar a essas pessoas mais conhecimento, mais oportunidade, mais financiamentos, microcréditos. Com esses 150 mil que vocês gastam de ambulância, quantos microcréditos vocês poderiam dar de R$ 1.000 para pessoas que só precisam de R$ 1.000 para começar a construir o seu negócio, vender seu bolo, fazer sua costura, ou mesmo empreender para poder passar numa boa universidade, poder pagar os seus estudos, se tornar um advogado, um médico, um engenheiro, uma modista, o que quiser, né? Para que essas pessoas voltem a ter os sonhos. No que já foi pago, né? E aí, então vocês estão gastando nisso. Então, eu acho que eu sinto muito que a gente tenha que gastar esse dinheiro em coisas que não era para gastar, mas eu acredito que o projeto de vocês pode ir muito mais longe, né? E junto com as minhas colegas aqui, professora Aline e professora Silvana, a gente abre esse espaço, eu acho que elas concordam comigo, para que essas pessoas que trabalham, que estão produzindo arte, que estão produzindo também pelas mulheres, pelas mãos de Maria, por todas essas pessoas, que elas venham aqui falar das suas experiências, que elas nos tragam a maneira como elas estão fazendo para inserir-se dentro da comunidade e ter cidadania. Eu acho que é isso que falta. Aqui elas têm vozes, aqui elas têm espaço, contem com a gente pode ajudar de várias formas, como a professora disse, nos passe os dados para doação, a gente divulga nos nossos e-mails, nas nossas lives, no nosso canal do YouTube, mas também esse espaço está totalmente aberto para que vocês divulguem o trabalho de vocês, para que vocês façam chegar toda essa beleza que vocês desenvolvem, não a beleza de suprir as necessidades básicas, que isso também é de alguma forma belo, mas não deveria existir. Mas a beleza de mostrar toda a capacidade e os dons e as formações que vocês possuem aí, que devem sair dos muros de Paraisópolis e ir para todo o Brasil. Né? Então, agradeço muito. Como diz a professora Lília, agradeço imenso. A professora Lília já está ficando portuguesa. Aqui já está adquirindo hábitos portugueses, mora em Portugal. Agradeço imenso. Agradeço imenso. E a gente fica muito, muito feliz, Igor, de ter você aqui. Foi
uma tarde incrível, incrível e de conscientização. Você vai ver lá no chat depois do YouTube que as pessoas estão emocionadas e muito impressionadas com o trabalho que vocês fazem por aí. Professora Como é que Lília, tá professora Silvana. como é que tá no YouTube? Eu vou passar para você aqui o link. Peço para a professora Lilian passar o link aí, porque vai ficar gravado. E aí, se quiser divulgar aí para as óperas para eles assistirem, nós temos vários programas. Eu acho que pode ser muito legal para se Sim, vocês sim. criem ideias para tragam para cá para a gente apresentar. Para nós é Ótimo, será um prazer, né? ótimo. Professora Lilian, professora Silvana, então não sei se querem dar mais alguma informação. Daqui 15 dias nos vemos de novo. Só quero O agradecer Beden mais tá uma quase vez. ganhando, começa a comemorar, abre uma champanhe aí. É isso. Só Vamos falta a acabar nevada, vamos lá. né? É isso, vamos ficar na torcida. Eu só queria agradecer mais uma vez, Igor, por esse projeto de humanidade, apesar do Estado. Sabe? É isso. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, Lilian. É sempre um prazer enorme. Eu espero ansiosamente nossos encontros, que sempre são carregados de saberes e carregados de afetos e de sensibilidade, sabe? Enfim, muito obrigada às minhas parceiras também. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de dar voz à favela, de vocês mostrarem, né, que a favela ela tem voz. Muito obrigado a todos. Desculpa se eu falei alguma coisa que Imagina. Nada, incomodou, mas nada. eu espero que vocês convidem as mulheres, que as mulheres daqui têm Já, potencial para falar. As mulheres daqui são incríveis. A Elisandra, a Juliana, a Regiane, que estão Já estão tocando. convidadas. já estão Só convidadas. Isso organizar. aí. Chama Vamos elas para só agendar. conversar. E elas são super gente boa. Eu quero agradecer a vocês e a todos que estão assistindo. Que a gente vai vencer, como diz, a favela venceu e ela vence todos os dias, às 3, 4 horas da manhã, quando o morador se levanta para trabalhar e colocar o pão no centro. É Deus isso. abençoe. Muito obrigado, Igor. Muito bom recebê-lo aqui. Um beijo. Se Beijo. cuidem, protejam. Tchau, Se a tchau. pandemia não acabou, continue conscientizando as pessoas. Vamos enfrentar muito ainda, mas nós vamos vencer esse vírus aí. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Pronto, meninas.